Esta conferência será gravada Acho que o áudio agora. da Regina deu certo, então tá. Então deve ser um problema no meu áudio aqui. Então tudo bem. Porque está gravação em andamento. Tá. Tá Beleza. Bom? Tá. Aí, então, essa leitura inicial, né? Já nos deu esses dois significados associados à sigla e ao termo, né? Então, a gente viu que, qual era o nosso problema? O acrônimo BIM está associado a Building Information Model, a Building Information Modeling, e também a outros 59 termos diferentes, porque existiam outros termos na história, tá? Que não eram formados por essas três palavras, Building Information Model, mas tinham também associação com a sigla BIM, tá? Aí, então, a gente partiu de pressupostos. Então, aqui começamos a nossa viagem com mais rigor, né? A origem do termo Building Information Modeling pode estar relacionada a termos precursores, que têm significados semelhantes, portanto, acredita-se ser importante identificar as denominações que deram origem ao termo Building Information Modeling e a sequência em que surgiram. É possível que existam definições contemporâneas ou posteriores a Building Information Modeling, então a gente precisava identificar. E a gente viu que para interpretar e comparar tendências relacionadas aos significados de Building Information Modeling, tá? A gente tinha que fazer todo um sistema de categorização. Aí a gente, então, traçou um objetivo. Então, depois de passar por toda essa conversa de ler, encontrar o problema que a gente queria trabalhar com, a gente traçou um objetivo, que era qualificar temporal e referencialmente a compreensão sobre os significados atribuídos ao termo Building Information Modeling e relacionados. Então, a gente quer qualificar temporal e referencialmente a compreensão dos significados. Então, é assim que a gente vai responder a pergunta do que é BIM. Aí, toda pesquisa tem um objetivo macro, mas também tem objetivos menores específicos. Então, no caso do João, era descobrir quantos e quais são os termos que precedem, surgiram na mesma época ou depois do termo Building Information Modeling, mas que têm significado semelhante. Desenvolver uma linha do tempo para explicitar em que sequência tais termos surgiram, identificar a frequência de uso dos termos ao longo do tempo, agrupar e classificar os termos semelhantes, a Building Information Modeling e os significados atribuídos, listar os significados atualmente atribuídos de forma predominante e organizar dados de referências bibliográficas, permitindo realizar compreensão a respeito do significado. Aí a gente fez uma fundamentação, né? E na nossa fundamentação a gente viu que tinham significados, tá? Que remetiam a entender BIM como processo, outros entender BIM como modelo e outros entender BIM como sistemas, tá? Aí a gente então traçou alguns postulados, né? Postulados não são hipóteses, são coisas, porque a hipótese é coisa que eu tenho que confirmar. Postulados são pontos de partida, são crenças suas que são pontos de partidas, né? Então, definições que remetem, a gente entendia que a gente poderia chegar a definições que refletem um amadurecimento do entendimento a partir do eixo de tecnologia e processos. Isso, então, ia levar ao significado de processos, significados que indicam uma especificação do entendimento sobre a ótica de etapas do ciclo de vida, e aí essas pessoas que entendem que BIM estão a serviço deles numa etapa do ciclo de vida do empreendimento, tá? Vão olhar BIM como modelos, vou fazer uso de BIM como modelos, ou significados relacionados à criação e utilização de sistemas computacionais, né? Então, a gente foi atrás de verificar se isso era verdade, né? E como. E aí, então, a gente fez uma pesquisa
o João fez uma pesquisa e encontrou os termos de controle da pesquisa. Quais seriam aqueles outros termos que não tinham a palavra Building Information Model ou Building Information Modeling, tá? Que tinham significados semelhantes e a gente usou eles, né, para fazer o nosso estudo de forma mais ampliada. Quer explicar alguma coisa aqui, João? Mais para confirmar o que você falou, professora, porque conforme você foi explicando para mim, porque né, a questão toda é assim, né? A gente tem esses postulados e a gente tem essa ideia de fazer a procura, mas a gente precisa delimitar isso em algum momento. Se eu vou fazer uma pesquisa histórica, eu preciso ver até que ponto no tempo eu vou. Então, eu preciso encontrar documentos que, né, os mais antigos possíveis, em que se fale do assunto de maneira que seja possível identificar o assunto com termos que depois eu posso jogar nos mecanismos de pesquisa e encontrar esses termos. Não adianta eu usar uma palavra muito antiga, usar um termo muito desatualizado, que eu não vou encontrar resultado nenhum lá na frente. Então, nesse caso, eu encontrei aí, na verdade, você tem referências desde 1940 e poucos, 1930, algumas coisas relacionadas, mas aí aí são textos divisionários, não tem nada muito aplicado quanto texto, na verdade, o relatório do Douglas Engelbart de 62, porque aí já é um relatório desse pesquisador da Universidade de Stanford, onde nesse relatório ele usa esses termos para descrever o começo de um trabalho que eles estão fazendo, que vai levá-los à conclusão, né, de que eles podem desenvolver um sistema computacional, onde vai ter um projetista que vai criar um building design, que vai ser um objeto, né, um modelo tridimensional e um computador, e esse building design vai dar origem ao design manual, que nada mais é que o modelo de informação da construção com informações associadas, não é? Enfim, então você acaba partindo você precisa fazer essa pesquisa para você poder ver a partir de que época você vai fazer a sua pesquisa nas bases de dados, e também você também vai precisar encontrar algumas palavras um pouco diferentes para poder variar a sua pesquisa, experimentar esses termos para tentar confirmar os postulados, para tentar verificar se os postulados fazem sentido, porque como era a nossa desconfiança original era que, apesar do termo ficar popular em 2002 e tudo mais, como nós sabíamos por experiência própria, tanto eu quanto a Regina, nós sabíamos que muito de ciência, muito de pesquisa havia antes. Então provavelmente davam-se nomes para esses trabalhos, e esses trabalhos recebiam identificações, recebiam outros acrônimos e outros termos para identificá-los. Então, se BIM aparece a partir de 2002, provavelmente outros termos identificavam esses trabalhos. Então, não seria interessante expor isso para a comunidade atualmente, não é? 20 anos depois, 40 anos depois, para que as pessoas possam ter acesso e saberem que em 1974, em 1985, as pessoas já discutiam e já projetavam estruturas computacionais relacionadas ao que nós fazemos. Então, essa é uma das questões que tá dentro desse grande panorama, né? Só que então, exatamente por isso a gente precisava ter termos significados de controle para que a gente pudesse encontrar textos, encontrar né, artigos e trabalhos né, desses autores e desses pesquisadores para saber se isso fazia sentido ou não, se de repente o termo Building Information Modeling surge junto com alguma grande novidade na virada do milênio e, na verdade, nada daquilo que era a nossa suposição se confirmasse a partir de uma estrutura de pesquisa consistente, como a Regina foi me ensinando a fazer, e acho que eu consegui fazer. Não sei. Ô, João, me parece que aqui no GoToMeeting estão escutando a gente, mas em outro lugar não. No YouTube não me escutam, tem que ver se não desligaram meu microfone no YouTube.
Vamos verificar aqui no YouTube, eu estou dando uma olhadinha, mas eu acho que está tudo pelas controles de som que eu estou observando aqui, me parece ok. Você e não a mim. Não deveria ser. Não deveria ser. Assim, não. Mas eu peço que... Deixa eu ver aqui. Eu peço que o pessoal veja lá no YouTube agora se o som vai aparecendo. Pode ser que... Eu não sei. Eu cliquei em alguma coisa aqui, então eu peço que a pessoa veja aí se pode ter sido um erro meu, e agradeço caso eu tenha feito alguma coisa errada. Eu acredito que no Facebook, acho que o áudio está ok, espero que quem puder dar um retorno para nós. Mas eu acho que no YouTube, eu acho que tinha um clique aqui que eu tinha errado. Eu acho que agora a Eveline, né? Eveline, por favor, dá uma olhada. A Eveline estava ouvindo latidos, mas era o microfone de outra pessoa. Veja, por favor, aí. Tem um delay, acho que de 1 minuto, mais ou menos, entre... Agora sim, a Eveline falou que estava escutando, então a gente pode continuar assim. Agradeço a Eveline aí. Muito obrigado, Eveline. Que bom que você avisou. Então, voltamos e depois, na edição final, a gente corta toda essa parte, que vai ser muito bom. Bom, então a gente daí continuou e chegou nesses termos, tá? Esses termos que estão agora aqui mostrando na tela: Automated Building Design, Building Design System, Building Description System, e aí vai até Virtual Design and Construction. Seriam os termos ampliados que nos ajudariam a chegar, então, ter a compreensão, né, de onde BIM já esteve, né, e onde ele está agora, tá? Aí, parou. Opa, não, tá tudo ok. Não, peraí. Aí, agora falando um pouco de metodologia. Então, depois que a gente passa por esse processo, né, em pesquisa, de definir um problema, ler sobre ele, traçar um objetivo, né, e encontrar suas bases, né, de fundamentos, você traça agora um método para responder aquele objetivo, que você faz isso quando você descreve a sua metodologia, tá? E a gente iniciou esse processo pensando em fazer teoria fundamentada em dados e fazer baseado em textos publicados em revistas científicas, mas a gente queria fazer análise do conteúdo, extraindo o significado, usando machine learning. Mas a gente não conseguiu ir para esse caminho, a gente talvez ainda vá para esse caminho no futuro para, né, talvez confirmar a resposta que a gente contou para o significado. Mas então a gente foi para um método chamado revisão sistemática da literatura, onde você, então, com muito rigor, define um protocolo para você definir a sua amostra, para você coletar, então, no caso, como é uma revisão sistemática da literatura, a gente ia encontrar o significado do BIM que já tivesse escrito em artigos publicados, tá? Então, a gente definiu um protocolo para juntar essa amostra. Qual seria o conjunto de artigos, né? Como a gente chegaria no conjunto de artigos? Como a gente chegaria nessa população, né? Que esse universo que é representativo, que pode ser, sem questão de dúvida, ser indicado como representativo, né? A gente não deixar nada de fora. Então, a gente estabeleceu um protocolo para chegar nessa amostra, seguir o protocolo, então, aonde a gente vai buscar, que termos, palavras-chave a gente vai usar. Então, a gente já sabia os termos, que eram aqueles que a gente acabou de mostrar, aquela lista de termos, né, que podem estar associados a BIM, Building Information Modeling. A gente foi à busca desses artigos, né, e depois da busca a gente fez uma limpeza nessa busca com critérios de inclusão e critérios de exclusão. Então, se algo era repetido, tirava a repetição. Se algo tinha BIM ou qualquer um daqueles termos, mas não trazia, ele era um estudo marginal, né? Não era enfático sobre aquilo, a gente também tirava. Então, a gente tinha
a estabelecer um protocolo, seguiu o protocolo e chegou nas amostras resultantes. Com essa amostra resultante, a gente estabeleceu um protocolo de análise. Como, então, a gente ia fazer análise sobre aqueles textos, a gente escolheu um método de análise cienciométrica, que o João vai explicar para vocês. Isso. E essa análise cienciométrica pode ser que nós podemos, então, dizer que a gente executou de uma forma mais manual, né, a teoria fundamentada em dados, fazendo uso da análise cienciométrica, e a gente, então, buscou, com a análise, fazer a evolução no tempo, a compreensão histórica e aplicada dos termos, e a evolução do corpo de conhecimento. Quer falar um pouco sobre análise cienciométrica, João? Olha, é um modo de fazer a análise de um grande volume de dados, não é? Com base em os métodos que você vai investigar e depois você pode analisar as palavras-chave, você pode analisar títulos, você pode fazer uma análise de grande volume de dados com algoritmos, com os métodos, que no caso eu usei já semi-prontos, para poder chegar a determinadas conclusões, não é? Você tem uma análise bibliométrica simples, que pode ser feita geralmente com relação às referências bibliográficas apenas, e você tem essa análise cienciométrica que é baseada, que não é uma análise apenas da revisão dos dados da revisão da bibliografia, dos dados da referência bibliográfica, mas são dados que podem extrapolar na referência bibliográfica. Eu acho que deve ter mais sobre isso nos outros slides mais à frente, eu imagino, mas para facilitar, porque é muito difícil de falar assim, se o pessoal pegar aqui sem eu mostrar com as imagens, né? E eu acho que dá para ver o trabalho da análise cienciométrica conforme você for mostrando a evolução dos protocolos das amostras, né? A ideia era você ter são duas etapas, né? Você tem a etapa de verificação dos artigos em si, né, dos artigos que são relevantes ou não, a partir da existência dos termos dentro deles, e depois você tem que fazer uma leitura para descobrir dentro desses artigos quais têm significados atribuídos ou não. Isso é uma parte do trabalho. A outra parte do trabalho é você pegar esse grande volume de dados e você identificar da onde vêm aqueles pesquisadores, de que instituições eles são, ou em que períodos aqueles textos foram escritos, fazer a relação entre períodos e palavras-chave, ou fazer a relação entre países de origem e citações. Tudo isso faz parte da análise cienciométrica. Então, quando você começa a cruzar esse monte de dados, você está fazendo a tal da análise cienciométrica, não é? A partir de diversos critérios para poder retirar dessas palavras-chave, dessas referências bibliográficas, ou até mesmo do corpo dos resumos, que foi o que a gente usou, você tirar os dados das amostras e então realizar esses estudos e tentar chegar às conclusões, né, que foi o que a gente fez dentro do protocolo de pesquisa. Né? O que eu acho que é interessante no processo da revisão sistemática da literatura é que você declara o protocolo e você descreve o protocolo e você apresenta como você utilizou o protocolo, mas pode ser que outro pesquisador seguindo o mesmo protocolo, pode ser que ele tenha conclusões um pouco diferentes. Não muito, provavelmente não muito, mas um pouco diferentes, desde que se siga o protocolo. Então, aí você consegue discutir com base em ciência. Não é? Porque, afinal de contas, e você também pode discutir o próprio protocolo, mas é sempre importante, por isso que acho eu, né, a Regina pode me corrigir, acho eu que tem fundamentação nos dados, acho que tem a ver com a fundamentação dos dados, esse tipo de construção das conclusões e das confrontações entre o que era o postulado e o que é a conclusão final, porque você tem uma estrutura, segue a estrutura e você oferece isso à comunidade e a comunidade pode discutir tanto os resultados quanto a própria estrutura.
Então, aí você, acredito eu, você construiu alguma coisa que tenha um valor científico. Errei, Regina? Não, tá certo, tá certo. Ah, que bom, que bom. Aqui, Fico feliz. só para mostrar para vocês o enorme trabalho e que amostra foi essa com que o João trabalhou. Então, primeiro ele encontrou 16.506 referências, tá? Que vieram de 5 bases de dados. Então, 16.506 artigos que tinham no seu título ou no seu resumo aqueles termos que nós listamos, né, e mostramos para vocês. Aí ele fez uma primeira análise em cima disso e ficaram, então, 7.452 referências que foram realmente utilizadas, né, para definir o significado do termo no tempo. Mais uma outra análise foi feita e aí foram feitas exclusões. Nós chegamos, então, a 5.399 artigos, que compõem, então, a nossa amostra de origem. Isso. Desse grupo, foi feita uma leitura profunda, uma leitura de 57 desses trabalhos, tá? E depois outras 54 leituras, tá? Então, o que a gente extrai é de uma amostra bem menor, né? É como hoje você vê na televisão falando assim, olha, o Brasil tem 210 milhões de habitantes, mas eu estou falando a opinião de vocês sobre isolamento social e eu conversei com 1.600 pessoas. Ué, mas como que de 1.600 é representativo, né, de 210 milhões, né? Porque foi feito todo um trabalho para tornar essa amostra, né, de 1.600 representar um universo maior. Aqui é a mesma coisa, né? Essa nossa leitura das 57 e das 154 tem todo o rigor para tornar essas referências lidas como sendo representativas mesmo. São referências, tá, que trazem consigo, de alguma forma explicitada, o significado daquilo que a gente estava buscando, tá? É isso mesmo. Aí, pulando todo o trabalho de método, vamos direto para os resultados. O primeiro resultado que o João chegou é a evolução dos termos no tempo, tá? E ele tem essa imagem aqui que ele mostra, deixa eu ver, vocês veem o meu mouse quando eu passo em cima? Você vê que o primeiro termo que apareceu foi Computer Aided Architectural Design, 1974. Mas o primeiro artigo da nossa amostra que traz um significado é o artigo que foi publicado em 1979, né? Não, peraí. Não, esse é o documento mais citado. Esse é o mais citado, é o mais citado. O azulzinho é o documento mais citado. Isso. E ano do documento mais antigo, o documento mais antigo, tá? Então, depois você vê Building System Design em 75, Building Description System em 75, né? Isso. Computer Integrated Building Model, depois Integrated Building Model no mesmo ano, o mais citado e o mais antigo, e assim vai, até a gente chegar em Building Product Model em 89, Building Product Model mais citado, mais antigo. Onde é que está? Building Information Model em 1992. Isso. É o mais antigo. E depois, o mais citado de Building Information Model é 2014, né? Onde é que está Building Information Modeling, João? Ele vai aqui, aparecer... Building Information Modeling é 2004. Isso. Dentro do protocolo de pesquisa. O mais citado é de 2009. Exatamente. Ele aparece dentro do protocolo de pesquisa em 2004. Por quê? Porque o documento da Autodesk não é indexado nas bases acadêmicas, assim como o artigo do Jerry Lasering, que é um artigo de um blog, né? Então, por isso que na academia, dentro do protocolo, a gente encontrou Building Information Modeling apenas em 2004, né? Isso é curioso de
porque eu não posso sair do protocolo, né? Essa diferença é realmente muito curiosa, né? Por causa do rigor, né, que a gente estabeleceu para chegar na resposta. Então, a gente viu que existem termos em atividade com representatividade relevante, que é Building Information Modeling, Computer Aided Architectural Design e Virtual Design Construction. Então, hoje, são esses os termos, né, que estão em atividade e são de relevância. Nós vimos termos em atividade com pequena representatividade, que é Design Data Model, Integrated Design Model, e termos que já caíram em desuso. Building Design System, Building Description System, Integrated Project Model, Computer Aided Building Design, Automated Building Design, Parametric Building Model. Quer dizer, são termos, né, que já caíram em desuso. Logo vocês vão ver por quê, tá? Isso. Depois, a gente viu termos com relação de semelhança com a definição de processo do Eastman, tá? Então, o Building Description System e o Computer Aided Building Design tem o significado atrelado a processo. Atrelado a modelos, Building Design System, Building Product Model, Parametric Building Model e Virtual Design Construction. Então, os pesquisadores que hoje fazem VDC, e em VDC citam BIM, ou dizem estarem fazendo uso de BIM, olham para BIM com o significado de modelo. Não olham para BIM com o significado de processo, tá? Então, é por isso que quem faz Virtual Design Construction acha que BIM está incluído dentro de VDC, porque eles olham para BIM com olhar reduzido, com olhar de modelo. Isso não somos nós, não é o João que está dizendo. Isso é o que os dados dizem. Isso é o que os artigos nos mostram, tá? Isso para mim foi extremamente esclarecedor, né? Porque tem gente que diz que VDC é a mesma coisa que BIM, e não é, né? VDC aplica BIM como modelo num determinado momento do empreendimento, né? Que é na transição de projeto para construção. E termos que surgiram com significados semelhantes a BIM associado a sistema. Então, computer ou associado a ferramenta. Computer Aided Architectural Design, Building Description System, Computer Aided Building Design, e assim vai. Automated Building Design. Quer falar alguma coisa, João? Não, tá tudo certo. É curioso, isso que você falou é muito verdadeiro. O fato da gente ter usado um protocolo de pesquisa que é declarado e explícito e depois feito todas as análises que tem no trabalho e tal, esse trabalho todo faz com que a gente consiga construir essas associações. E algum dia a gente pode, como a gente sempre fala, algum dia a gente pode fazer uma oficina, pode fazer uma oficina onde a gente põe as nuvens de palavras que são resultantes do trabalho para os pesquisadores, os colegas que estão assistindo e tal, para que eles então interpretem as nuvens. E eu acredito que eles vão chegar a conclusões muito parecidas com as nossas, porque como a Regina falou, essa conclusão de que quando os pesquisadores usam Virtual Design and Construction nos seus textos, eles estão se referindo a BIM como modelo, é uma conclusão que aparece nos dados que fazem parte, que são os dados que são resultantes do protocolo de pesquisa. Então, não é necessariamente a minha opinião, não é necessariamente a opinião da Regina, é o que apareceu a partir do protocolo. Tem muito a ver com aquilo que a Regina falou um pouco antes da abertura oficial para as primeiras pessoas, e espero eu que ela repita agora que tem bastante gente assistindo. Você faz o protocolo, eu acho que isso faz parte da construção do saber científico. Às vezes e o protocolo te entrega dados para você analisar e você vai interpretar os dados, é óbvio, e outro pesquisador pode interpretar os dados de outra forma, mas existem os dados, existem os fatos, estão materializados nos dados. Não dá para você sair muito daqui ou dali, a não ser que você invente uma interpretação que é absolutamente absurda.
Então, se é absolutamente absurda, qualquer pesquisador vai perceber que você está fazendo aqui em fundamentação de dados, né, no Grounded Theory, o pessoal chama de forcing, você força. Né? Então, eu só queria acrescentar isso. Então, todas as conclusões, o fato da gente encaixar alguns termos na categorização de modelos, na outra de processos, na outra de sistemas, esses encaixes que a gente faz, também são chamados de fittings. Esses encaixes estão fundamentados naqueles dados que surgiram, que são leituras a partir da análise cienciométrica, a partir da revisão sistemática. E podem ser contestados, porque você pode alterar o protocolo, você pode fazer, mas eles podem ser contestados, inclusive porque eles são transparentes. Então, aí você pode fazer uma pesquisa derivada da outra, mas está tudo lá para que todos possam conferir e questionar, porque é dos questionamentos que a gente vai evoluindo como né, a sociedade vai evoluindo na construção do saber aí científico, né? Agora, isso que eu estava imaginando. Esse slide aqui, João, ele tem uma coisa embutida nele, escondida nele, que é muito esclarecedora para mim. Quem entende BIM como processo, tá? Vê Virtual Design Construction como pertencer a. Então, acha que VDC é um subconjunto de BIM, porque VDC está dentro de BIM. E VDC é voltado para a interface de projeto e com construção, né? Sim. Então, quem entende BIM como processo, um processo aplicado para todo o ciclo de vida da edificação, todo o empreendimento, né? Vê VDC como pertencendo a, está dentro de. Agora, isso. Quem está trabalhando com VDC, né, com foco no VDC, isso. E compreendendo o BIM como modelo, entende que BIM está dentro de VDC. Isso, exatamente. Ou entende, ou entendendo Virtual Design Construction como processo, né, acha que o processo é dele. O processo está atrelado a Virtual Design Construction. Isso. E BIM trabalha para este processo. Entende? Isso materializa-se naquelas nuvens, né? Eu não sei se tem as nuvens aí na apresentação. Talvez. Não, acho que a gente não tem aqui, está só na sua dissertação. Mas não tem problema. Mas é isso aí, são as nuvens de palavras que que fizeram essa conclusão, a gente chegar a essa conclusão que a Regina está comentando, quer dizer, não é um comentário que a Regina está fazendo porque ela achou isso daí do nada, e eu também concordo, porque eu também achei isso, porque eu li 2 textos e achei. Não, é a leitura das informações a partir do protocolo, é isso mesmo. Bom, aqui, então, um pouco dos termos, né? Automated Building Design, Building Description System, até chegarmos no, cadê o vermelhinho, que é Building Information Modeling, no tempo. Então, aqui tem a quantidade absoluta de recorrência desses termos nos artigos que nós colocamos na nossa amostra. E essa amostra aqui é a amostra de qual tamanho, João? É a de... Essa é de 7.000, é a amostra menos... essa é a amostra intermediária, aquela de 7.000. É a amostra de todos menos as duplicações. É isso aí. Certo, tá. Então, aqui você vê que a partir de um momento, BIM, o termo e a sigla, elas crescem exponencialmente, né? Come todo o resto, tá? Então, para a gente olhar e ter uma leitura melhor sobre essa evolução, os termos no tempo, a gente dividiu em marcos temporais, tá? Então, o primeiro deles é de 1965 a 84, e aí você vê quem predomina é Computer Aided Architectural Design, e para minha assombramento e surpresa, a definição de Computer Aided Architecture Design vem do Eastman. A mais citada vem do Eastman, tá? E muito legal. Por que você escolheu esse tempo aqui, João? 65, 84? Na verdade, a gente escolhe 62, não é? Mas aí o recorte é o primeiro texto que tem um termo de pesquisa é de 65.
Então ficou 65 até 84, mas nos termos de busca era de 62 por causa do Engelbart, né? Então, entre 62 e 64 não apareceu nada, então a gente começa de 65 até 84, não é? E 84 é um marco importante por causa da popularização do AutoCAD, é o ano em que o AutoCAD vende 1 milhão de cópias, se não me engano, é o ano em que nos Estados Unidos o microcomputador pessoal se torna popular, então os projetistas têm pela primeira vez a oportunidade de fazer projetos em CAD dentro de casa ou dentro de pequenos escritórios, antes de 84, até mais ou menos 1982, principalmente nos Estados Unidos, você arquiteto, engenheiro, projetista, você só conseguia fazer projetos dentro de grandes empresas com mainframes, não é? Então a Autodesk em 82 ela lança o AutoCAD, que tinha outros dois nomes, não é o caso, e depois em 82 lançam o programa, mas o programa começa a se tornar popular em 84, que também é mais ou menos, que é quando a Graphisoft lança a primeira versão do ArchiCAD, muito embora a versão comercial mesmo, ou seja, de 86, mas é um momento onde o computador pessoal se torna popular e então é um bom recorte a partir de então, e você vê essa expansão aí do Computer Aided Architecture Design, que na maior parte dos textos, não é? Que existem nas bases de dados, que são poucos, porque você tem muitos, a Regina me viu fazendo isso, né? Até mostro rapidamente, alguns textos eu tive que trazer, né? Eu tive que comprar, eu tive que comprar o livro, né? Não sei se tem aí na câmera, mas inclusive porque você não tem, a referência está na base de dados, mas a referência não aparece. Vou mostrar aqui para quem não está a referência, você não tem. Então, por exemplo, isso aqui é um livro que você tem a referência nas bases de dados, mas o texto não existe na internet. Então, você precisa comprar o livro para poder ler. Eu tive que comprar, sei lá, 20, 30 livros para poder achar os termos de busca, principalmente nessa época. Então, tem uma coisa assim, interessante também, que você vê que o termo que é mais persistente nesse período é Computer Aided Architectural Design. E nessa apresentação que a gente está mostrando aqui para vocês, a gente não traz isso, mas está num artigo que a gente publicou e está disponível, publicou no SIGRAD. Nessa leitura que o João fez, ele identificou a primeira definição e a definição mais recorrente, mais citada ou mais ativa, tá? Exatamente. E se você olha a primeira definição de Computer Aided Architectural Design, parece que ele está falando BIM, tá? Falando que é BIM, BIM como processo, tá? Então, é isso mesmo. Mas, ao longo dos anos, mas isso a gente não vai mostrar isso, mas em outros períodos, então vou para o próximo período, tá? Você vê que o Computer Aided Architectural Design está sempre presente, mas com variabilidade, com muita variação de recorrência, né? Aí os outros termos começam a aparecer, né? E é só aqui que Building Information Modeling realmente surge com força e o Computer Architectural Design se mantém ainda vivo, constante, né? E a gente tem em cinza, claro, o Virtual Design Construction, que é coisa extremamente recente, né? E então a gente fez um estudo, além de ter colocado esse desenho, né, no tempo, da quantidade com que esses termos aparecem ao longo do tempo nos artigos científicos da base que a gente coletou, a gente também pegou no texto a definição original e depois a definição mais recorrente e nós comparamos para ver se ele mudava de significado ao longo do tempo. E aconteceu que Computer Aided Architectural Design se descolou do significado de BIM e hoje tem um outro significado muito voltado à arquitetura, à concepção, a projeto generativo, né? Então a gente tem hoje Computer Aided Design, Architectural Design, que
é anterior a BIM, mas nasceu com o significado de BIM, né? Se descolou ao longo do tempo, né? De BIM e persiste, ainda persiste como um termo em uso, né? E BIM se destaca. Principalmente no outro slide, eu acho que de 2009 até 2018, né? Aqui, né? Exatamente, esse aqui Aqui mostra quais são os termos mais que ainda persistem, né? Que tem hoje estão presentes nas pesquisas, tem diálogo hoje com a prática. Agora, aqui uma outra forma de olhar para esse dado de forma numérica, a frequência de uso dos termos ao longo do tempo, em valores absolutos, a gente vê Building Information Modeling com destaque, depois a gente vê Computer Aided Architectural Design, e aí a gente vê surgindo aqui Virtual Design Construction. Isso aqui em termos de porcentagem, ó, a mesma tabela, então você vê 79% dos artigos estão usando Building Information Modeling, e aí 12% Computer Aided Architectural Design e 1,4% Virtual Design Construction. E esse gráfico, para mim, é maravilhoso. Muito Ele bacana. mostra como BIM, né, que é essa mancha amarela, vem e toma conta do pedaço, né? Só que ele vem atrelado de N significados diferentes, né? E a gente vê o cinza, né, que era... Quem é o cinza? O CAD. É o Computer Aided Architectural Design, né, que se mantém ao longo do tempo. E esse azulzinho, onde é que está o VDC? O VDC é aquele azulzinho lá do topo. Esse aqui, né? É o último azul. Não, esse ele é o último azul do topo. Ele é o azul lá do de topo. cima, no topo, Você vê como ele está aqui em cima no topo. Né? Ele é o azul do topo. Depois, a gente trabalhou um pouco a compreensão do significado atribuído a Building Information Model e Building Information Modeling, né? E a gente... você quer falar um pouco aqui, João? Porque aqui eu já me perdi um pouco. Então, o que é interessante ali, que eu acho naqueles dados e que se reflete aqui, né? O BIM, o Building Information Model, ou o Building Information Modeling, na verdade, adquire uma amplitude muito grande e basicamente todos os pesquisadores, você percebe que a maior parte dos pesquisadores prefere, para descrever os seus trabalhos, como vocês vão ver mais para frente, é perceptível, né, essa é uma conclusão a partir dos dados, cada um pode aí ter outras conclusões, mas a conclusão a que a gente chegou é que os pesquisadores provavelmente fazem a escolha em utilizar o termo BIM, incluindo os pesquisadores que começam citando os seus trabalhos como se estivessem utilizando o Virtual Design and Construction, depois eles passam a dizer que o que eles fazem é BIM, não é VDC, isso eu tenho N textos para poder mostrar para vocês, ao longo da história, como forma de melhorar, a capacidade que outros têm de encontrá-los. CAD, como a Regina muito bem apontou, que a gente identificou também observando os dados, não é uma questão de eu acho, não é? Como o CAD, o significado atribuído pela comunidade acadêmica, o significado atribuído a CAD foi alterado ao longo dos 40 anos de uso, então o CAD passou a atender um determinado propósito e a um determinado nicho. Então ele continua sendo utilizado. Agora, aqueles termos que tinham um uso e uma atribuição de significado muito similar à atribuição que foi dada para Building Information Modeling, esses termos basicamente caíram em desuso, porque, afinal de contas, se você, como qualquer pesquisador, ou se você quer que a sua pesquisa seja encontrada, você está usando o Integrated Building Model, você está usando Building Product Model ou Virtual Design and Construction, o que custa você colocar Building Information Modeling na sua pesquisa? Por que você não vai fazer isso? Na verdade, se você colocar, você vai ter 10 citações em 5 anos, você vai ter 500 views em 5 anos,
e o seu network vai melhorar, e você não errou, tá certo? O Build Information Modeling descrevendo o seu trabalho. Mas se você colocar Virtual Design and Construction, que também está certo, você vai ter duas referências, duas citações, você vai ter 100 views em vez de 500. Apesar das atribuições e os termos serem corretos para os dois casos, o pesquisador provavelmente vai optar pelo BIM. Porque por essas razões que a gente está explicando. Então, muito provavelmente isso colaborou para que a gente não sabe muito bem por que é que o BIM, a gente tem algumas, por que é que foi o BIM que foi escolhido para ser esse acrônimo termo que foi adotado pela comunidade, mas foi isso que aconteceu, não é? Se você observar, por exemplo, como a gente falou, o acrônimo BIM, ele tem dois termos pendurados nele, principalmente o Build Information Model. A referência mais antiga é 92 e a mais citada é de 2014, a mais co-citada é de 2011, que é quando você tem nos textos, você tem nas referências dos mais citados, você tem quais são as citações das citações, a gente também mediu isso. Então, em todos estes casos, os textos que contêm definições para Build Information Model falam a mesma coisa. Build Information Model é um modelo, um modelo que tem informações para construir e tal. Então, no caso de Build Information Model, passaram-se de 92 a 2011 quase 20 anos, 2014, quase 25 anos, um pouquinho menos, enfim, e o significado atribuído à Build Information Model nunca mudou, né? E aí tem outro slide, acho que a Regina pode contar outro slide que é mais legal. Mas esse slide aqui é mais assim, como a gente, em pesquisa, gera conhecimento para que as pessoas, outros busquem, né, talvez confirmar aquilo que a gente está falando, ou aprender. É sempre importante você citar os trabalhos. Então, acho que esse slide está mais aqui para dar essa informação. Onde está a referência mais antiga, onde está a mais citada e a mais co-citada. O mesmo aqui para modeling, né? Isso. Onde está a referência mais antiga, num trabalho que fala de IFC. Depois, a mais citada, com certeza, é do Bilal Suker, né? Do artigo da Automation Construction, e a referência mais citada também para modeling, né? É o livro do BIM Handbook do Eastman, tá? Aqui começo agora a mostrar para vocês um pouco do trabalho de cientometria que o João realizou, onde nós pegamos então um conjunto de artigos e demos para um sistema, e esse sistema analisou as palavras-chave desses artigos. E depois nós pedimos para eles analisarem, tá? O mesmo sistema, pedimos para eles analisarem as palavras do resumo. Tá? Aqui é no tempo, depois as palavras do resumo. Então, isso nos mostrava... Você quer explicar como é que esse sistema chega nesse gráfico, João? Olha, é um software, se não me engano, alemão, não é? Que chama visualização por similaridades. Chama VOS Viewer, né? O VOS Viewer usa esse método de visualização por similaridades, não é o único que tem, é um software desenvolvido por uma universidade, uns pesquisadores, que agora eu esqueci qual é a universidade, mas você põe a massa de informação toda tratada de um certo jeito, né? Você tem que fazer um thesaurus e tal, e aí o programa vai verificar a partir de todas as informações que estão nessa grande tabela. Então ele verifica, apesar daqui ele pegar só as palavras-chave, mas ele faz múltiplas relações e te entrega a proximidade dos termos de acordo com o que está escrito em todas as outras colunas que você entregou. Nas colunas você tem os países de origem dos pesquisadores, o nome dos pesquisadores, você tem o conteúdo dos resumos, você tem as palavras-chave. Não está mostrando aqui, né? Mas que estão na sua dissertação. Que estão na dissertação. Esse aqui é muito legal de olhar.
porque a gente tem uma noção de como que todos os artigos que têm o termo Building Information Model ou Building Information Modeling, tá? Isso. Quais são as palavras-chave mais recorrentes? Então, você vê que IFC é uma palavra-chave extremamente recorrente, está muito ligada com interoperabilidade, com ontologia, com semântica web. Depois a gente vê um outro conjunto de palavras-chave, por exemplo, Point Cloud, Laser Scanning, HBIM, Heritage BIM, Cultural Heritage, Parametric Model, todos ligados entre si com modelo 3D, talvez com um pouco de survey. A gente vê um outro conjunto de palavras-chave e trabalhos que falam de visualização, realidade aumentada, simulação, green building, sustentabilidade. Um grupo ali menor que fala de automação, educação, construção, design, implementação. E um outro grupo que fala de colaboração, inovação, e IPD, Integrated Project Delivery, gestão de projeto, construção e Information Technology e Facility Management. Então, você começa a ver os agrupamentos de interesse, né? Isso. Quem tá falando de FC está buscando conversar sobre Facility Management, sobre ontologia, interoperabilidade. Quem está falando de colaboração e BIM está relacionando a Information Technology, a gestão de projeto, a IPD, inovação. Quem está falando de visualização está pensando em BIM com realidade aumentada, associada à simulação, à comunicação, ao prédio, à modelagem, à internet das coisas. Aí, esse software também nos permite olhar para essa nuvem, tá, de palavras-chave interconectadas e olhar para elas no tempo. Então, a gente começa a ver quem está mais atual, qual é a conversa mais atual e qual é a conversa mais antiga. Então, a conversa mais antiga é a roxa, a conversa mais atual é a laranja. Então, você vê que a amarela. Então, você vê que hoje nós estamos preocupados com HBIM, com Point Cloud, com Internet of Things, mais para o lado da simulação. Depois já estivemos preocupados com Facility Management, com implementação, com inovação. E ainda antes disso, estávamos preocupados com realidade aumentada, com visualização, com automação e, inicialmente, estávamos muito preocupados com 3D Modeling, com Information Technology, com IPD. Então, a gente vê o interesse dessas palavras-chave no tempo, né? Mostra, então, onde está hoje a atenção, onde hoje as pessoas que pesquisam, escrevem sobre BIM, tanto Model ou Modeling, tá? Para onde elas estão indo e aonde elas estavam, tá? Depois, desculpa. Opa, saúde. Essa aqui, nossa, essa nuvem é maravilhosa. É muito curioso, né? Aqui nós falamos assim, bom, uma palavra-chave o autor escolhe, mas ele realmente se coloca no resumo. Será que quando ele se coloca no resumo, ele tem um alinhamento coerente com a palavra-chave que ele colocou? Porque uma coisa é ele dizer, ó, eu estou falando sobre IFC e interoperabilidade, mas você não sabe se o resumo dele está realmente falando sobre isso. Então, nós vamos olhar os resumos. Então, aqui a gente tem a rede das 50 palavras mais utilizadas nos títulos e resumos pelos autores na amostra que nós estudamos. E aí nós vimos uma outra nuvem. A gente viu quem está falando de dados, data, está falando de environment, de simulação, de estruturas, de visualização, de energia, do site de construção, de facility, de software, de estruturas, de standards, de IFC. Então, quem está preocupado com data em BIM, tá preocupado com essas questões. Quem está preocupado com projeto, né, tem ênfase em pesquisa em projeto, está preocupado com quais são os desafios, qual é a prática, projeto associado à construção, os benefícios, a indústria da construção, implementar aquilo, adotar aquilo, em que país isso ocorre,
na indústria, qual é a colaboração, como isso está associado à engenharia, né? E aí tem um outro grupo, né, que é um grupo menor, que está preocupado com performance, com a mudança, com os impactos, com o cliente, com tomada de decisão, com contratos, com o processo de projeto e com a arquitetura. E aí disso saiu uma leitura do João, que ele conseguiu extrair dessa nuvem uma definição que os dados mostram sobre BIM. Então ele diz que, lendo essa figura, olhando para Data, Project e Performance, que são as bolas maiores em cada uma daquelas cores, né? Ele chega que BIM definiria o processo de produção de dados para projetos de alta performance. Eu amei, eu acho que essa frase traz uma definição tão verdadeira sobre aquilo que a gente... Qual é o processo que nós estamos preocupados, né? Se o importante do BIM é o I, é a informação, então o BIM definiria o processo de produção de dados para projetos de alta performance. A gente sempre diz, por que eu quero fazer BIM? Porque eu quero diminuir o tempo, eu quero diminuir retrabalho, eu quero ganhar precisão em projeto, eu quero melhorar a performance do produto que eu entrego para o usuário, melhorar a minha performance de construção, né? Então, essas três bolas, né, data, projeto e performance, dão a narrativa, tá, de uma definição de significado atribuído a BIM que surge dos dados. Quer falar alguma coisa, João? Eu acho que é exatamente o que você falou, Regina. A definição surge dos dados e a gente interpreta, como eu estava comentando da outra vez, se a gente fizesse um exercício entregando essas nuvens e explicando as regras do jogo, como eu aprendi a usar o aplicativo, que são razoavelmente simples, não é? As palavras que aparecem com tamanho maior são mais importantes, as palavras que estão no meio dos seus clusters, elas são articuladoras das outras, as palavras grandes no meio dos clusters que se interligam, como Project Data e Performance, elas têm uma força em comum. Então você vai lendo o tutorial dos holandeses que fizeram este software. Então é por isso que você produz a frase como ela acaba saindo. Então acaba sendo natural você chegar a essa conclusão, não é? O project em inglês pode significar empreendimento, não é isso? Então e não deixa de ser um projeto, empreendimento, qual seja o significado do project, mas de qualquer forma é curioso como e eu acho a relação entre essa nuvem e a nuvem anterior, que é a nuvem das palavras-chave, ela apesar do significado que está implícito, que aparece, que é implícito nos textos de resumos, ele ser sempre único, não é? Ele não é tão distribuído quanto o das palavras-chave. Quando você vê nas palavras-chave, tem uma série de grupos coloridos e você não tem tamanhos muito diferentes de textos, você tem um equilíbrio. Então, quer dizer, os projetistas, pesquisadores, quando publicam os seus trabalhos e são aceitos, não é, pelos journals, enfim, pelos eventos, pelos congressos, você tem uma grande variação, uma grande variação de pesquisas, grande variação de temas, e os pesquisadores utilizam aqueles termos como vitrines para que seus trabalhos sejam encontrados e para mostrar o que estão fazendo. É extremamente correto, não tem nenhum problema, está tudo certo. Agora, você vê que ao fim das contas, se você está trabalhando com HBIM, se você está trabalhando com nuvem de pontos, se você está trabalhando com sequenciamento 4D, se você não interessa qual é a posição daquela nuvem que você está, qual é a cor, o que você de qualquer forma, ao final do dia, né, como se diz, né, no final do dia, o que você está fazendo? Você está fazendo isso aqui. Todos estão fazendo isso aqui. Você está tentando produzir dados para que o empreendimento tenha uma performance melhor. É muito curioso que isso seja isso mesmo, mas antes de mais nada, o que é importante lembrar é
Eu nunca chegaria a essa conclusão para poder falar com essa segurança se eu não tivesse seguido o protocolo que a Regina me ensinou a fazer, se eu não tivesse entendido que é uma teoria fundamentada nos dados, que a Regina me orientou a ler sobre, se eu não tivesse entendido que é uma revisão sistemática da literatura, se eu não tivesse seguido o próprio protocolo 2 vezes, uma em 2017, que deu origem ao artigo do SIGRAD, e uma em 2019, para poder verificar e refazer o protocolo e ajustar o protocolo. Então, eu acho que tem tudo a ver com as considerações que eu gostaria que a Regina fizesse depois, que foi o que ela fez antes do horário de entrada. Como é difícil a gente poder ter segurança em uma determinada afirmação, mesmo quando você tem dados, mesmo quando você ficou 2 anos pesquisando, ainda assim pode chegar alguém, como pode, né? Mas eu não acredito nisso, não acho que é nada disso. Tudo bem, eu tenho alguma segurança em acreditar que isso seja desse jeito, porque eu fiquei 2 anos pesquisando, e com a orientação da Regina, com a aprovação em banca. Mas, é claro, a pessoa pode falar assim, isso daí nada a ver. Ok, mas essas são as palavras, eu extraí as palavras da academia, por isso que está escrito, em resumo, para a academia, não é para o João. Se você perguntar para mim o que é BIM, pode ser que eu responda outra coisa. Mas então a questão aqui não é a minha opinião, não é a minha consideração pessoal. Isso é uma conclusão a partir do método, do protocolo, que nos leva a escrever isso. E por incrível que pareça ou não, isso faz sentido. Olha só que legal, né? E que bom que faz sentido, né? É sinal que a academia é coerente. Então isso é bom, né? Que bom, sinal que a academia faz uma boa pesquisa, né? E que bom. Era isso que eu queria considerar aí. Eu acho assim que esse trabalho, né? Ao querer responder o que é BIM, o que significa BIM, BIM é o processo de produção de dados para projetos de alta performance. Agora tem significados outros, né? Compreensões, na verdade, outras, né? Como processo, nesse caso aqui, de uma forma bem ampla, como modelo e como sistema, né? Isso. Aqui a evolução do corpo do conhecimento em relação com o BIM, aqui um pouco dos termos relevantes durante os períodos. Depois aqui você tem, aqui são a nuvem de palavras, né? No tempo, né? Então você vê de 65 a 84, você via CAD, 3D Modeling, Computer Architecture Design. Depois, 85 a 2000, você vê CAD, Computer Architecture Design, Design Data Model, Product Modeling. Depois, de 65 a 84, não, de 2001 a 2008 já começa a aparecer BIM, CAD ainda existe, IFC, BIM Model. E aí, depois de 2009 em diante, está BIM no centro, né? Puxando, né? Todo mundo gravitando. Né, palavras-chave. É muito curioso isso daí. Aqui também é aqui a palavra-chave. Aqui, nesse caso aqui, são as palavras dos resumos. Então, de 65 a 84, você vê building, description, project, trabalhando juntos, né? Depois activity, space, aqui é degree, count. não sei. Degree, depois aqui você vê muita ênfase em modelagem de 85 a 2000, modelo, parte, né? Features, o projeto, o designer, o conhecimento. E aí, de 2001 a 2008, começa a aparecer BIM, mas ele não é centro, ele é divergente, né? E ainda tem a questão de designer, information model, ainda tem trabalhando. E aí, no final, a última nuvem de pontos mais recente que extraiu daí confirma, né, o nosso significado. Isso. Aqui, comparativo entre a amostra de palavras-chave e de... se você... Não, o que é aqui, João? Então, o que acontece aqui é o seguinte, na primeira nuvem aí, você tem as palavras-chave
mais utilizadas pelos autores relacionadas a BIM. Então, são as palavras-chave relacionadas a BIM, independente do ano, excluindo-se o próprio BIM. Não é? Então, quando você tira o BIM da jogada, você tem um equilíbrio, não é? E quando você põe o BIM entre 2009 e 2018, você continua com o mesmo equilíbrio, porém você tem um BIM no meio. Então, a partir da comparação das imagens, que foi por isso que está escrito isso daí. Essas duas imagens nos parece que tem uma certa identidade com a afirmação que o Cassin e o Zucker fazem de modo, não sei nem te dizer qual é o modo, mas como eles escrevem lá em 2015, não é? O BIM é a expressão da inovação, quer dizer, aquilo que eles fazem como diz, acho que é no Ceará, aquilo que eles escrevem no sentimento, né? Nós conseguimos aí nos dados verificar que existe, né? Aquilo que você faz às vezes uma afirmação que baseada na sua sensação, baseada na sua vivência, né? O BIM é a atual expressão da inovação na indústria da construção civil. Me parece que a gente consegue confirmar o dado mostra, né? O dado mostra isso, quer dizer... O dado dá subsídio a essa fala, né? Os pesquisadores começam eles citam, eles vão fazer palavra-chave, eles põem uma palavra-chave que tem a ver com o trabalho deles, mas ele põe a palavra-chave que é o BIM. Não tem importância. Ele vai pôr ali Parametric Modeling, mas ele vai pôr o BIM. Ele põe IFC, ele põe o BIM. Ele põe Visualization, ele põe o BIM. Então, isso é concordante com o texto de 2015 do Cassin e do Zucker, não é? Que em um primeiro momento a gente mesmo quando leu a gente achou meio esquisito, mas a expressão da inovação, e depois me parece que é essa impressão, né, que os caras escrevem ali, aquilo pode até aquilo pode ser confirmado ou fica em concordância com os dados, né? É verdade. Muito legal. E aí, a gente tem aqui que Building, como conclusão, que todas as definições propostas para Building Information Model de 89 a 2014 são semelhantes, o que indica consenso entre os pesquisadores a respeito do significado atribuído ao termo relacionado à produção de modelos para realizar análise sobre a ótica das etapas do ciclo de vida do empreendimento, né? Depois, Modeling. As definições propostas mais relevantes para Building Information Modeling são desses autores aqui, indicam que o significado atribuído ao termo se deslocou do eixo temático tecnológico para processos de gestão de todas as atividades que estruturam o setor da construção civil. Depois, a definição que surgiu dos dados, que vinha o processo de produção de dados para projetos de alta performance, sobre aqui como pesquisar a respeito, como se alguém, assim, isso aqui é uma coisa que o João sempre gosta de falar, e eu deixo ele falar porque eu acho isso importante, né? Se você quer, daqui a 10 anos, né, retomar essa pesquisa para verificar se houve mudança, né? Que é importante não fazer isso atrelado exclusivamente ao termo Building Information Modeling, mas fazer um exercício de olhar para fora e ver quais são os outros termos, né, que já existiram, Sim. que coexistem, que podem ter significados semelhantes para te ajudar a chegar a chegar no resultado que você quer, né? É muito curioso isso. Eu queria fazer uma parte rápido, por exemplo. Eu estava mostrando esses dias um livro, acho que era justamente esse que eu apontei anteriormente, ou esse aqui, do que é de um congresso de 82, ou esse aqui que é do Eastman de 75, para os meninos que trabalham para mim, porque eles estavam com dificuldades para entender o que era um banco de dados relacional, o que era, né, programação orientada a objetos, esse tipo de coisa, porque quando eles procuram isso no Google, e eles estavam querendo fazer isso porque eles estavam querendo entender o negócio do IFC que eu pedi para eles fazerem uma leitura de IFC, fazer uma leitura de dados e uma programaçãozinha. E quando eles procuram essas fontes nessas informações fontes de informação do Google,
ou de outras bases de dados, o que está escrito para orientar os alunos já está muito manipulado, já está muito estudado, já está muito à frente. Então eu peguei esses dois meus colaboradores, meus estagiários, e eu mostrei isso aqui. Eu mostrei esses papers que estão aqui dentro, porque aqui está a fundamentação técnica. Então aqui os caras estão falando assim, então esse vetor com esse vetor, então isso aqui, então essa variável, bem lá no começo. Aí os meninos, um faz matemática no Instituto Federal de São Paulo, o outro fez arquitetura na FAO, enfim, o outro saiu agora, mas fazia Mackenzie, computação, não arquitetura. Aí eles olharam aqui e falaram assim, nossa, João, que bom, isso aqui é muito melhor, mas isso aqui não tem no Google. Eu falei, claro que não tem, isso é um livro, isso não tem no Google. Exatamente. E como toda a fundamentação computacional do que a gente faz está na década de 70, na década de 80, quando eu comecei a ler para a pesquisa, eu comecei a ver esses textos, eu falei, nossa, mas eu consigo entender muito melhor, porque aqui eles estão fundamentando tecnicamente o que é usado para nós, por nós até hoje, 40 anos depois. Então, eu consigo entender muito melhor o que é um sólido BREP. Tá? Aqui tem toda a descrição do que é o sólido BREP, o sólido não sei o quê, toda a descrição técnica está aqui, mas está mastigado, porque é da época onde eles estavam inventando essas coisas. Então, por isso que eu falo, eu tenho essa afirmação na pesquisa. Se você, ao querer entender o que é uma modelagem orientada a objeto, o que é uma programação orientada a objeto, o que é um banco de dados relacional, que são questões que invariavelmente quem entra no mundo do BIM vai se deparar, vai ter que entender. É muito melhor você... Claro que é difícil fazer isso, mas se você conseguir encontrar as pesquisas muito mais antigas, elas estão muito melhor escritas, porque elas estão naquela época em que as pessoas estão inventando, e se você for encontrar técnicos muito bons, a questão não é essa, mas pesquisadores muito bons da atualidade, como eles já estudaram isso por 40 anos, ou eles estão pegando pesquisas de outros, já percorreram esse caminho, se você for tentar ver essa pessoa explicar agora o entendimento dela, ela já vai explicar a partir do ponto onde ela está. Então, e você não tem o repertório dela, como eu não tenho, eu não sou um expert. Então, quando um cara de computação atual vai tentar me explicar alguma coisa de computação, ele parte do background dele e eu não consigo entender nada, porque o meu background de computação é de 1975. Mas eu só sei disso agora. Então, quando eu leio o Charles System de 75, eu falo, eu entendi, é um vetorzinho e tal, essa informação é guardada no HD assim, ou na fita, né? Aí faz sentido. Aí daqui eu consigo entender o que aquele cara está falando em 2020, em 2018. Parece estranho, mas para mim faz todo sentido. E aí eu comecei a empurrar isso para os moleques, falou, lê isso aqui, olha para esse aqui, que aí você vai entender por que você faz a programação em XML desse jeito, por que você escreve, faz a ligação de SQL desse jeito. A fundamentação técnica está aqui, só que aqui está escrito com calma, porque aqui eles estão fazendo. E aí eles concordaram, eles foram olhar rapidamente, putz, é aqui mesmo, né? Eu falei, foi um pouco antes da pandemia, inclusive, né? Eles iam começar a investigar mais. Então, eu só fiz esse pequeno longo à parte, que eu não imaginava fazer, mas é para vocês entenderem como eu estou passando por isso que eu falei. Às vezes muito do que muitas das nossas discussões técnicas, por exemplo, tem um artigo do Robert Eich de 86, eu acredito, que ele explica muito bem o que é um objeto paramétrico, porque ele fala que o objeto tem várias vistas, e aí ele fez um programa, ou estava estudando um programa que tem a vista de planta, tem a vista superior, tem a vista da elevação, e tem a parte 3D, e ele faz um artigo muito bom, que eu acho que é de 86, é muito legal aquele artigo. E ele não fala de BIM, porque é 86, ou se duvidar, 82. Eu não sei se a Regina com certeza já viu, é muito bacana. Eu acho que é o Robert Eich que faz esse artigo. Então,
é muito mais fácil. Quando eu mostro esse texto para os alunos, eles falam assim, agora eu entendi o que é um objeto paramétrico. E é um texto de 86. Eu não sei explicar melhor do que aquele cara. Eu prefiro pegar aquele texto. Então, é por isso. Então, se você é professor, pesquisador, ou se você é um cara que quer entender do BIM, em muitos dos assuntos que nós tratamos estão muito melhor escritos antes de 2002, só que tem essa questão, essas pessoas estão chamando BIM por outro nome, e então é isso que está nessa janelinha cinza. E completando assim o que você falou, né, esse slide aqui tem muito a ver com o método, né, com justificativa, lá no início, por que nós ampliamos a nossa busca de termos e não ficamos restritos a Building Information Model ou Building Information Modeling, né? Isso a gente sempre tem que fazer quando você faz ciência, você tem que deixar as suas bases, seus pontos partidas muito bem estabelecidos, porque alguém pode acreditar em você ou desacreditar em você, repetir, melhorar, né? Então, muitas vezes, quando a gente termina um trabalho científico, a gente não só apresenta o resultado, mas muito na nossa área de tecnologia, a gente também discute um pouco o método, né? Porque muitas vezes a gente está estabelecendo nossos protocolos, a gente não está usando um protocolo que já está muito bem estabelecido e simplesmente é reaplicado em situações diferentes. Com isso se faz muito em medicina, tá? Mas, então, a gente muito em engenharia, né? A gente tem que deixar o nosso método muito claro para que as pessoas possam repetir, né? Possam acreditar na gente ou desacreditar, ou criticar ou melhorar, ou repetir e incrementar e dar continuidade àquilo que a gente fez, né? Agora, então aqui estão os termos, né? Que nos permitiram chegar a esse conhecimento, a essa resposta à pergunta original colocada, sobre a importância de utilizar todos os termos, esse aqui. Eu vou pular, João, tá? Tá bom, tá bom. Aí, é mais ou menos o que eu tinha falado, exatamente, é isso aí. Mas, assim, eu vou agora parar de compartilhar. Tá ok. E vamos agora para... Não, esse tempo todo falei, mas não vi se tinham perguntas aqui. Alguma eu acho coisa, que, assim, Regina. Mas João, legal pode... você colocar aqui para as pessoas o link para o artigo do SIGRAD, o link para a sua dissertação vou no aproveitar. repositório da Unicamp. Mas, assim, se alguém quiser colocar alguma pergunta, quer fazer alguma crítica... O pessoal pode perguntar aqui. O que eu queria sugerir para a Regina era que você fizesse, Regina, aquela consideração sobre... Você estava falando da questão da pandemia, da confusão que as pessoas fazem sobre cada um tem uma teoria, mas as pessoas não procuram direito os dados, que foi muito legal. Foi antes do início aí da nossa live, Bom, né? tem uma pergunta aqui, com quantas bases de dados que você trabalhou? Eu acho que você trabalhou com a Scopus. Scopus, Web of Science, foram 5. Foram 7, aí eu cortei, ficaram 5. Está no mestrado também. Agora, Scopus, Web of Science, ProQuest. Tem American Society of Civil Engineers, a ACM ou não? Essa a gente descartou. Começamos e descartamos. Aí tem aquela que é da Elsevier também. Avery não. Por uma que última nós... A American Society of Civil Engineers a gente não usou. A gente teve que descartar algumas bases. Por quê? A forma com que ela exporta aquilo que a gente encontra, tá? Se ela não consegue nos exportar com metadados, Compendex, será que nós trabalhamos com a Compendex? Na verdade, é um pedaço da Compendex que é aquela Engineering... Como é que chama aquela? Engineering Science. Aí agora eu esqueci, mas eu vou abrir aqui. Mas a gente trabalhou, tá, com bases que exportavam a busca, né? Que exportavam as referências com metadados, né, completos,
que permitia, então, que depois a gente manipulasse de forma mais automatizada em cima do conteúdo que a gente tinha achado, tá? Se a gente foi Bibitex, não sei se foi Bibitex. Não, Bibitex não. 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 Eu vou pegar aqui no próprio... Aqui eu coloquei o artigo do Sigrad e vou colocar a página que eu esse artigo do Sigrad é muito legal, que tem a parte dos significados dos termos, né? O original e o mais recorrente, né? O mais atual. Né? E vou muito pegar legal esse artigo. Também eu vou pegar a paginazinha que eu montei, que tem todos os... Agora, assim, aquilo que o João pediu para eu falar é que fazer... você vê, quando a gente faz pesquisa, né, estabelece um problema, aí desse problema, né, que é uma desqualificação, alguma coisa que a gente precisa resolver, traça um objetivo, faz um método, um protocolo, executa esse método, você coleta dados com consistência. É claro que no seu protocolo você também diz como você vai analisar. A gente não mostrou esse protocolo para vocês, mas vocês enxergaram as análises que a gente fez por meio de gráficos temporais, por meio das análise das gráficas das palavras-chave, dos conteúdos de títulos e resumos, né? Foram todos protocolos que, muito antes de nós começarmos, nós estabelecemos que nós íamos fazer dessa forma, né? Não foi depois, foi antes. Estabelecemos, executamos e aí usamos aquilo para ler, tirar compreensão sobre. Você viu como que foi interessante? Que a gente, de certa forma, encontrou uma resposta para a pergunta, né, que a gente estabeleceu. Então, ciência tem todo esse exercício de você não faz ciência porque eu quero pesquisar BIM, mas o que de BIM você quer? Qual é o problema, né, que a gente tem na sociedade que BIM pode ser uma solução? Ou o próprio BIM tem um problema? Que problema é esse que o próprio BIM tem? Então, você tem que ter isso muito bem estabelecido. A gente usou, sim, o VoxViewer. Isso. Né? A gente tem que ter um problema muito, muito bem estabelecido, aí desenhar um objetivo, traçar um método coerente com aquele objetivo, executar esse método e sair. Uma vez que você tem dado na mão, né, o dado colocado de forma visual, ele te permite uma leitura. Então, a gente vê, por exemplo, as coletivas do governador do estado de São Paulo. Quando ele mostra aqueles gráficos, tá? Eu começo a compreender o pessoal da Unesp, que mostra os gráficos e diz, olha, a Covid está se encaminhando para o interior de São Paulo pelas rodovias. Assim, é óbvio, os dados estão mostrando aquilo. Mas antes, se eu falasse isso sem ter dado associado, né, seria um achismo, mas agora não, é um resultado, é uma fala, né, associada a uma informação que é empírica, é baseada em fatos. Então, mesmo a gente também pode fazer ciência associada à engenharia com fatos, né? Claro, e é assim que a gente deve buscar fazer ciência em engenharia, e é assim que a gente deve buscar fazer ciência em BIM. Quanto mais a gente assim o fizer, mais a gente tem um esforço, né, cognitivo que vai chegar numa contribuição, né? Que vai chegar numa contribuição para a sociedade. A gente não pode fazer ciência sem querer uma contribuição. No caso aqui dessa pesquisa do João, é uma contribuição teórica, é uma contribuição em termos de conhecimento, em termos de esclarecimento, né, de uma compreensão, né? Ela é válida para alinhar conversas, ela é válida para alinhar discursos, ela é válida no ensino, né? Como você adota, como você expressa o conhecimento para formar, né?
Então, assim, eu acho que a contribuição do mestrado do João é extremamente interessante. Além dela trazer uma definição nova de BIM, ela esclarece, né, como o BIM evoluiu no tempo, que realmente tem significado associado à ferramental, tem pessoas que podem compreender BIM como modelo, tem pessoas que podem compreender BIM como processo, né? Pessoas, grupos, né? Uhum. Então tem que realmente sempre ouvir, né? E ver o que está na entrelinha daquele discurso associado a BIM. É isso mesmo, é isso mesmo. Lembrar que as pessoas podem ter interpretações diferentes e lembrar que tem diversos, o termo e o acrônimo, eles são muito abertos. As pessoas podem ter diferentes interpretações, é normal que isso aconteça, e por isso que é importante que você declare quando você vai trabalhar, né, ou na ementa do curso, ou no contrato que você está criando, no seu plano de execução do BIM, é importante que você use uma definição. Eu vou usar a definição do Succar, vou usar a definição do Eastman, eu vou usar a minha definição, a minha não minha, a minha sua. Né, às vezes você está lá, eu acho que BIM é isso, aquilo. Tudo bem, assim, não é né, uma definição que é sua, você da sua cabeça, mas é importante que você declare essa definição para embasar o restante, para servir como lastro para o restante do seu trabalho, até para que as pessoas que estão lendo o que você está propondo essas pessoas possam te confrontar. Falar, olha, você está dizendo que BIM é tal coisa, baseado no Succar, ou baseado no Eastman, ou baseado no sei lá em quem, mas daqui para cá o que você está escrevendo como processo, como procedimento, não tem a ver com o que você disse que era BIM. Então, peraí, ou não. Legal, então você diz que BIM é modelo, como diz o NIBS, que é o Instituto lá da americano de normas, e você continua alinhado com essa compreensão de BIM. Muito bem, entendi. Aí eu posso discordar disso, eu posso concordar com isso, mas você está coerente. Então, não está errado, você está coerente. Porque como tem múltiplos significados, então, porque muitas vezes, tanto eu quanto a Regina, a gente já viu debates onde a pessoa fala assim, o cara não falou que BIM é tal coisa, ele não entende nada, porque BIM, na verdade, é tal coisa. Não sei qual é o significado que às vezes os dois estão certos, e às vezes, no meu entender, os dois estão errados. Então, desde que você delimite, né, dê um significado e continue o seu trabalho alinhado com aquele significado, aí nós conseguimos conversar. São 2 anos de trabalho para verificar se isso era isso mesmo, não é? Não é verdade? Então, dependendo do seu entendimento, por exemplo, a Giovana falando aqui, o BIM pode contribuir com a flexibilidade, dependendo do seu significado de BIM, a flexibilidade do projeto arquitetônico faz parte do campo de conhecimentos que está dentro do seu guarda-chuva de BIM. Se você entende BIM como Building Information Modeling, se você entende Building Information Modeling como um processo amplo, onde onde a parte da proposição de uso de computação para poder fazer escolhas de projeto arquitetônico é incluída dentro do BIM, então não é que o BIM pode contribuir, quer dizer que você atribui o significado a BIM que engloba essa parte, como está dentro daquelas nuvens. Então, porque o BIM em si não é uma coisa, o BIM é um acrônimo com um termo pendurado, e aí você atribui a isto um significado. Então, se para você BIM é um modelo tridimensional com prédiozinho, então para você essa resposta é não. Mas se para você BIM é um modeling, que aí é um processo, onde dentro desse processo cabe usar o que o pessoal chama de CAD, o pessoal chama de modelagem generativa, etc., aí a resposta é sim. Olha só que coisa maluca que eu acabei de contar para você. Né? Então, aqui a Giovana perguntou, João e Regina, o BIM pode contribuir para a flexibilidade no projeto arquitetônico? Essa é a resposta. Eu acredito que sim, eu acho que você tem que pegar todo esse processo, tá? que dá flexibilidade, como você pensa que você pode atribuir flexibilidade ao processo de projeto e implementar esse processo de forma mediada, tá? Pelo modelo de informação, pelo modelo, tá? E
implementar esse processo dentro do contexto de um processo com BIM. Então, que ferramentas conversam, que informações são trocadas, que processos têm que ser automatizados, o que precisa ser implementado para viabilizar essa flexibilidade. Então, em termos de automação do ato de projetar, em termos de componentes, bibliotecas que representam, então, suas macro soluções de flexibilidade. Então, você vai ter que criar, né, você vai ter que incorporar, criar, então, o seu processo, que é mediado por BIM, né, que permite flexibilização no processo de projeto. Olha aí, é isso aí. Não tem solução pronta, tem que ser feita. E então você vê que a professora Regina tem o significado, o que a professora Regina entende por BIM é intrinsecamente ligado a um processo onde as ferramentas são parte do processo, mas elas não são o ator principal. Agora, se você for ler a definição de BIM, de Model BIM, que é do governo americano, das normas americanas, eles acham que BIM é um modelo. Então, no nosso encaixe, na minha opinião e da professora, a resposta da professora é essa aí é perfeita, é isso aí. Mas se você for perguntar para um americano que escreveu a norma, ele vai falar assim, não, BIM é um modelo tridimensional com informações. E acabou a conversa aí, né? Então, veja como essa história é interessante, não é? Então, no meu entender, no da Regina, a resposta perfeita é essa mesmo. E os brasileiros, em geral, entendem assim como nós entendemos, e ainda bem. Mas isso não é um consenso. E tudo bem não ser o consenso. Mas é assim. Então, não existe solução, não existe assim, solução pronta. Então, para N coisas, né? Existe um conjunto de ferramental que você, então, agora adapta o seu processo para fazer uso desse conjunto de ferramental e saber, então, transitar entre as ferramentas e automatizar essas ferramentas, né? Mas, assim, por isso que em BIM muito se fala sobre os usos de BIM. Então, os usos de BIM é BIM aplicado a isso, BIM aplicado àquilo. E agora tem um trabalho do Bilal Sucar, que no projeto BIM Excellence, que participo, que é liderado pela Paula Pontes Mota, e Fernanda Almeida Machado, participa também o Bruno Mota, eu e a Lorena, que é professora na Universidade Federal da Bahia. E a gente está, então, fazendo uma descrição, tá, desse processo. Qual é o processo, como se trabalha com BIM, tá, quando eu estiver compatibilizando projetos? Como eu faço BIM aplicado a um sequenciamento da construção? Como eu faço BIM aplicado à orçamentação? Cada um dessas aplicações de BIM, você tem que, de certa forma, descrever o macro processo, né? Depois tem o BIM aplicado a toda a contratação, como se faz contratação, como se faz gestão do projeto com BIM. Não existe uma solução pronta, essa solução é sempre construída no caminho. Depois de construída N vezes, vai, então, ser adaptada a cada situação, uma vez construída, né? Sim, exatamente. É muito legal a pergunta da Giovana. Tem mais perguntas, gente? Deixa eu ver aqui se tem também no Facebook ou no YouTube. No YouTube o pessoal estava falando que tinha um problema de som, mas eu acho que é mais para trás. Vamos ver se tem mais alguém perguntando coisas. Bom, João, espero que as pessoas tenham gostado de uma conversa live muito... Nós estamos quase 2 horas, né, Regina? Tem 34 pessoas. Acho que está na hora de a gente terminar mesmo. Agradeço muito todo mundo ter ficado com a gente até aqui. Espero que a gente tenha, né, agregado conhecimento, esclarecido, motivado vocês para fazerem ciência associada à engenharia, à construção e à arquitetura, né? Isso aí, isso aí. Gente, eu só queria dar 2 recados antes de me despedir da professora Regina. Um é aquele recado, quem quiser fazer lá um curso com a gente, comprar um livro, vocês têm 25% de desconto com um código muito difícil, que é BIM2020, lá nos nossos sites. Você escreve BIM2020 e tem direito ao desconto. A outra coisa é lembrar vocês que semana que vem a gente tem
A conversa é com a Stefania Dimitrov da TubSud, não sei se ela está por aí assistindo, mas vocês podem fazer a inscrição também, quarta que vem, 8 da noite. A Stefania da TubSud, a gente vai, a TubSud foi uma cliente nossa no ano passado, se não me engano, ou até mesmo no outro ano, já não me lembro quando, e eles estão fazendo o processo de adoção de BIM. É um caso bem diferente, é uma empresa de auditoria e certificação, é uma empresa que gera manuais para outras empresas, é uma empresa que cria processo de auditoria para outras empresas e para governos, para empresas estatais e tal. Então, eu acho que é uma experiência muito legal que eles estão fazendo vários trabalhos diferentes relacionados a BIM, e eu convidei a Stefania na quarta que vem, quem tiver interesse. Esse aqui é o link, vou copiar para vocês aqui. Aqui na nossa chat. A Stefania está aqui, ó. Obrigado, Stefania. Semana que vem você está aqui fazendo a sua apresentação. E na semana toda a programação, na outra semana tem o Rogério Moreira, que é o coordenador da Comissão Especial Estudos Especiais 134, lá da BNT, onde ele é o coordenador e eu sou o secretário, e a gente vai conversar sobre o status atual da normalização BIM no Brasil. E depois eu volto com a professora Regina para a gente falar também, é uma discussão que a gente teve entre nós e a gente achou legal expandir essa discussão sobre o ensino de BIM à distância para arquitetura e engenharia, devido às atuais circunstâncias, não é? Então, talvez eu consiga mais um ou dois convidados bacanas, mas não tenho nada certo ainda. Então, são estes os eventos. Se vocês tiverem aí tempo, disposição, agradeço muito em nome dos convidados e fico muito feliz também, né, pela presença de vocês aqui, né? E também agradeço à professora Regina pela disponibilidade, pela gentileza, pelos esclarecimentos, pela orientação, né, por toda essa atenção ao longo dos anos, mais uma vez, né? Muito obrigado. Não tenho nem o que dizer. Feliz. Né? Muito obrigado. Acho que quanto mais a gente divulga ciência, a gente tem que ser muito como o Átila, divulgar ciência em qualquer lugar, né? Nesses canais aqui, muito mais do que num artigo, Exato. né? Perfeitamente. Gente, então, boa noite, que fiquem todos com saúde, em casa quando pode, né? E tomando todos os cuidados possíveis, né? Isso mesmo. Gente, muito obrigado, boa noite, até a próxima quarta, um abraço a todos, né? Obrigado, professora, e até mais. Até logo. Até Tchau, mais. tchau. Abraço para todos.